Andréa Faria é uma bibliotecária de formação. Em 95 eu resolvi fazer o meu mestrado. E pensar assim, nossa, eu vou ter que começar quase que do zero. E é um recomeço, né? Eu acho que ser aceito, bem aceito na comunidade empresarial americana não é uma tarefa fácil, né? As reuniões nossas dos brasileiros, elas não têm hora para começar e elas não têm hora para terminar. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Management, administrando a sua empresa nos Estados Unidos. Hoje tem uma convidada muito especial. É a primeira mulher entrevistada aqui nesse podcast. Minha amiga Andréa Faria, empresária que atua no ramo de aviação aqui nos Estados Unidos e mora aqui já há vários anos, com larga experiência de negócios, tanto no Brasil quanto aqui nos Estados Unidos. Então, primeiramente, Andréa, eu quero te agradecer. Você vem abrilhantar aqui o nosso podcast. A primeira mulher, né? O pessoal já estava reclamando. Pô, você só entrevista homem. Falei, não, calma que vai vir. E você sendo a nossa primeira entrevistada, me sinto muito honrado e primeiro grato por você ter aceito o convite de estar aqui participando do nosso podcast. Vou passar em linhas gerais o que é esse projeto, né? Um podcast nasceu da iniciativa de orientar, principalmente a nossa audiência, que são alunos, né, dos cursos, pessoas que estão buscando aprimoramento profissional em negócios relacionados ao Brasil e aos Estados Unidos, principalmente os Estados Unidos. Por isso a gente convida pessoas de referência aqui nos Estados Unidos, histórias de sucesso para compartilhar com a nossa audiência, que são pessoas que têm interesse de vir morar, fazer negócio nos Estados Unidos, e também a nossa comunidade de brasileiros que aqui moram, trabalham e de forma muito dinâmica tem crescido. A primeira pergunta é muito simples. Eu quero saber quem é Andréa Faria, falar um pouquinho do seu background, da sua história. E não tem pauta, tá? Não tem assim um script, não tem nada. Todo mundo pergunta, Bel, tem alguma pauta? Não, é um bate-papo, como se a gente estivesse, sei lá, numa mesa de restaurante, numa sala, conversando e trocando ideias. E eu vou estar fazendo perguntas sobre a sua experiência profissional e de negócio aqui nos Estados Unidos. Mais uma vez, muito obrigado. E quem é a Andréa Faria? Primeiro, obrigada, Abel. Obrigada pelo convite. Estou mais honrada ainda em saber que eu estou inaugurando a primeira mulher no seu podcast, né? Exatamente. A minha responsabilidade só aumentou. Mas estou muito feliz por isso também. Tá brilhantando, porque só homem, né? O pessoal pode, não, tem que trazer. Realmente, já era hora, né? Já era hora. E outra coisa, hoje, como eu sempre digo, né? As mulheres que dominam o mundo, né? Por exemplo, lá em casa, a última palavra é sempre minha, André. Sim, senhora, tá? Tá vendo? Um homem sábio, já deu para perceber. Mas, brincadeiras à parte, me sinto muito honrado, eu que te agradeço, obrigado, e eu tenho certeza que você vai passar lições valiosas aqui para a nossa audiência, com essa história de vida sua, né, e do seu esposo, que eu também conheço, que é um amigo querido, enfim, fica à vontade, quero saber, não só eu, como todo mundo, quem é a Andréa Faria. Vamos lá, então deixa eu começar surpreendendo a todo mundo, né? Andréa Faria é uma bibliotecária de formação. Olha que bacana. Iniciei minha carreira trabalhando como bibliotecária da PUC Minas. Legal. Depois, tu é mineira? Sou mineiríssima, mineiríssima. Depois iniciei um projeto muito interessante na rede SARA de hospitais do aparelho locomotor. Como bibliotecária também, eu era responsável pela biblioteca médica e pelo arquivo médico de pacientes. Que bacana. Quando você diz rede SARA, tem a ver com a rede SARA Kubitschek, daquele hospital? Daquele hospital dedicado a pessoas com reabilitação de pacientes com problema no aparelho locomotor. Sim, né? Uma rede grande que tem no Brasil. Conheço super bem. Super inovadora, super avançada, enfim. E durante essa experiência, eu tive a oportunidade de coordenar a equipe, né, de trabalhar mais na parte administrativa dos dois setores, né, dos dois departamentos. Fiz um intercâmbio, na verdade, na época financiado pela CAPES, e vim aqui para os Estados Unidos, fiquei aqui 6 meses visitando hospitais, visitando automação de prontuário eletrônico, enfim. E aí, em 98, aliás, voltando atrás, em 95 eu resolvi fazer o meu mestrado. E durante o meu mestrado, na área de ciência de informação, eu engravidei do meu segundo filho. São 2 filhos, então. Foram 2 partos, com certeza. Não sei qual dos 2 foi mais difícil. Mas
E aí São 2 meninos, um casal? Não, eu tenho 2 filhos, né? Esse foi o mais novo, o caçula. Ok. Eu tenho um casal. Um casal de filhos, isso que essa gravidez foi durante o meu segundo. O segundo, ok. Mas... E aí, terminei o meu mestrado nessa área de ciência da informação e, na época, o meu esposo, que já tinha a AirTrade Aviation, já ela foi fundada em 89, virou para mim e falou assim: André, eu estou precisando tanto de uma pessoa de confiança na empresa, tem tantos assuntos que eu não dou conta de tomar conta, né, sozinho, e você já realizou tanto na sua carreira, acho que está na hora de você pensar em outras conquistas. E, na verdade, ele me seduziu, tá? Porque ele achou que... Ele me contou maravilhas de ser empresário. E eu mal sabia a carga que eu estava assumindo. Então, em 98, eu iniciei a trabalhar com ele. Eu já era sócia da AirTrade, mas eu não atuava na empresa. E aí, eu redirecionei a minha carreira para me dedicar na área de administração, na verdade, na aviação executiva, que é a atividade que a gente sempre atuou. Houve uma transição, então, de uma carreira de bibliotecária, né? Sim. Vamos dizer, em ciência da computação. Ciência da informação. Perdão, ciência da informação. Sim. E para a parte, vamos dizer, administrativa, exato, gerencial, né? E aí eu comecei a assumir na parte financeira, né? Que é sempre a parte muito crítica das empresas, né? E ele sempre dedicado à parte comercial e técnica. E isso, enfim, e aí começamos juntos. Mas isso no Brasil. Isso correto? No Brasil, isso em 98 no Brasil, né? E, enfim, sempre trabalhamos muito bem juntos, com exceção dos dias que um quer jogar o outro pela janela, o resto funciona com perfeita harmonia. Como todo casal, né? Normal, mas enfim. Mas estão bem, que estão quantos anos já juntos aí na empresa? Eu nunca falo que terminou, né? A gente temos conseguido superar os desafios, né? Que a empresa começou, então, em... 89. 1989. Quer dizer, desde então até hoje continua, né? São vão fazer 34 anos de empresa, né? Em 2000, na verdade, a gente, como casal, a gente sempre teve a ideia de passar pelo menos 2 anos fora do país, né? Mas nunca surgiu essa oportunidade ao longo da nossa trajetória. Quando eu estava grávida do Arthur, do meu segundo, a gente pensou mais seriamente, chegamos a vir aqui, escolhemos uma casa, fizemos proposta, conseguimos uma aprovação num banco, e aí eu já estava assim, meio com quase 7 meses de gravidez, e falei, o quê? Eu vou encarar vir para cá sozinha, eu tenho toda uma estrutura no Brasil, tenho família, tem babá, tem motorista, tem empregada, tem faxineira, tem tudo, e vou chegar aqui, né, zerada, sem saber como é que eu começo isso aí. Falei, não, vamos esperar um pouquinho, deixa o Arthur, né, ganhar um pezinho, aí a gente retoma esse projeto. E esse projeto, na verdade, a gente retomou quando o Arthur tinha 8 anos. Ensaiamos várias vezes. Quer dizer, vocês começaram o planejamento, executaram depois de 2 anos. Tá vendo, pessoal? Isso costuma acontecer, é comum. Brasileiros, famílias, né? Principalmente quem já tem negócios estabelecidos, vínculos fortes, vamos dizer assim, familiares, empresariais e de business no Brasil, para fazer essa mudança. Sempre, cada um tem a sua história, né, André? Mas é algo que às vezes leva tempo, é planejado. É uma gestação, na verdade. Bacana a analogia, né? É uma gestação. E na verdade, porque o processo de imigrar não é só você botar a sua bagagem na mala, pegar um avião e chegar aqui, né? Tem inúmeros outros fatores que fazem parte desse processo, não só no aspecto profissional, mas também no aspecto pessoal. Sim. Né? Primeiro que você tem que estar aberto para os desafios que vão surgir, porque, querendo ou não, é um recomeço. Né? Então, você está no seu país, você está estabelecido, você está com a sua rotina toda criada, tudo funcionando bem, né? Só tem, às vezes, uma aspiração ou alguma insatisfação que te motiva a buscar algo diferente. Mas daí é você dar esse passo e pensar assim, nossa, eu vou ter que começar quase que do zero. E é um recomeço, né? Porque por mais que você tenha uma estrutura muito bem estabelecida no Brasil, quando você se desloca, você tem que recriar aquilo tudo e passar por processos que muitas vezes não é agradável de você passar, né? Então, a gente ensaiou esse processo algumas vezes e em 2005 a gente veio para cá, na verdade, para uma viagem a trabalho e durante essa viagem a gente refletiu e
E chega a uma conclusão que essa oportunidade, se a gente quisesse realmente vir, a gente teria que criar a oportunidade, não esperar que ela chegasse. Que bacana. Quer dizer, oportunidade você não pode esperar, né? Você tem que ser um pouco proativo, você tem que buscar, né? Como Você diz, tem que buscar, né? Você tem que ver as possibilidades e resolver fazer uma experiência, né? E foi isso que a gente fez. A gente... Em 2005. 2005. Então, a gente veio para cá para passar uns 15 dias. No final desses 15 dias, eu voltei para o Brasil. O Jay ficou aqui e ele foi olhar casa, escola, sozinho, sala para alugar, sozinho, carro, né? Assim, essa estrutura básica, que é o que eu falei, a gente não é um recomeço, você vai começar do zero, né? E eu voltei com a missão de organizar tudo para uma ausência de 6 meses, né? Tanto do ponto de vista pessoal quanto profissional. A gente tinha a empresa lá funcionando, funcionários, enfim, escritório funcionando normalmente, e estruturar como que a gente ia passar 6 meses aqui para fazer uma experiência sem prejudicar os negócios no Brasil. Sim, claro, que né? bacana. E aí, assim eu fiz. E vocês, André? 30 dias depois eu estava chegando com a mala, cuia, os meninos debaixo do braço. Que bacana. Mas isso tudo na Flórida? Tudo na Flórida, sempre na Flórida. É isso que eu ia perguntar. Vocês nunca moraram, por exemplo, no norte dos Estados Unidos, não? Sempre aqui. Não, e acho que nunca o faremos, porque inverno não é o meu forte. Não gosta de frio. Não, frio não. Eu gosto para passear, assim, 2, 3 dias, para gente achar bonita, a paisagem é linda. Verdade. Mas para viver, eu não sei se eu me adaptaria, não. Bacana. Então, já estão, vamos dizer, radicados há... Quase 18 anos. Já é uma cidadã americana, correto? Sim. Bacana, toda a família já... É que seus filhos não nasceram aqui, não, são brasileiros natos. Todos somos brasileiros. Quando nós viemos para cá, a Tassiana, que é a mais velha, tinha 13 anos, e o Arthur, que é o meu mais novo, tinha 8 anos. Hoje ela está com 31, ele está com 26. Bacana. Qual que foi o desafio maior, André? Você já tem uma experiência, né, assim, significante aqui nos Estados Unidos, tanto do ponto de vista imigratório, o lado pessoal, né? Na questão pessoal, que a gente está falando um pouco, o que você avalia para uma família que, de repente, se inspira nesse bate-papo nosso, né, que isso vai estar gravado, vai para a internet, vai para a posteridade, né? Qualquer pessoa pode, eventualmente, assistir. Olha a responsabilidade. Então, qual foi o desafio, assim que você pode dizer, maior que você enfrentou nesse processo, que não é fácil, como você falou, você fez até uma analogia que eu achei bem interessante, com uma gestação, né? Enfim, como é que você avalia em termos de... Na sua opinião, né? Obviamente, eu acho que as experiências são diferentes, né? Mas, para mim, o maior... Eu não sei se eu posso dizer que isso é o maior desafio. A maior carência que eu tive era a carência social, né? Assim, a vida social, a vida... os amigos que a gente deixou para trás, né? As convivências do dia a dia que a gente tinha, família, amigos, enfim. Que quando a gente chegou aqui, éramos só nós 4. Né? Por um lado, foi muito interessante, porque isso fez com que nós, enquanto família, núcleo familiar, a gente estreitasse o nosso relacionamento. Né? Porque, assim, no Brasil, as dispersões eram muitas. Então, assim, existe uma diferença de 5 anos entre os meus 2 filhos, então os interesses da mais velha eram muito diferentes dos interesses do mais novo. Então, assim, chegava final de semana, saía daquela rotina de escola, casa, dever, aula de balé, aula de futebol, né? Essas rotinas. Ela tinha os programas com as amigas dela, ele tinha os programas com os amiguinhos dele, nós tínhamos, eu e o Jay tínhamos os nossos programas com casais, final de semana, à noite e tudo mais, e a gente tinha a estrutura para ajudar a gente a administrar isso. Mas a gente se dispersava um pouco como família, né? Quando a gente veio para cá, éramos nós 4. Então, a gente fazia tudo junto. Um contava com o outro, né? Das mínimas coisas, assim. Eu lembro que quando a gente mudou, o Jay me perguntou assim, o que você quer que eu compre para casa, providencie e tal? Porque eu não trouxe nem mudança. A ideia era ficar 6 meses, minha casa eu fechei as portas e deixei tudo lá. Só trouxe a roupa do corpo, né? E uma malinha para cada um. Eu falei, você só vai comprar um jogo de cama para cada cama. Aliás, você não vai nem comprar a cama, você vai comprar só o colchão, porque eu quero escolher as camas. E você, um jogo de talher, um jogo de prato, um jogo de copo. O resto, quando eu chegar aí, eu resolvo. Morrendo de medo dele comprar tudo errado, né? Então, quando a gente chegou, a minha casa era um acampamento, né?
Não tinha móvel, não tinha nada. E a gente fez isso tudo junto. A gente saía todo final de Vocês semana. moram aqui na região? Eu moro aqui na região de Fort Lauderdale, né? Em Ok, Broward. ok, em Broward. É, Só para quem está nos assistindo, sul da Flórida você tem Miami, que é bem famoso, né, no Brasil. Depois você tem Broward County, que envolve Fort Lauderdale, acho que é a Coconut grande Fort Creek. Lauderdale, né? É, E e tem Palm Palm Beach. Beach, que é o condado onde está Boca Raton, Uhum. enfim, Delray Beach. É uma região que é considerado sul da Flórida, está Aham. aproximadamente 1 hora de distância aqui de Palm Beach County, e Broward mais próxima. Né? Só para situar, a Aham. gente abre esse parênteses para o pessoal Tá se certo. situar. Então a gente fazia tudo junto. A gente escolheu cada item da casa, cada mobiliário, cada detalhe, e a gente fez tudo junto, né? Isso foi muito legal, foi uma experiência muito, muito gostosa, né? Mas para mim, realmente, o que fez muita falta nesse início foi essa convivência social, esse aconchego social que quando a gente chegou aqui não tinha. Do ponto de vista profissional, eu acho que você ser aceito, bem aceito na comunidade empresarial americana não é uma tarefa fácil. Isso foi um desafio grande. Primeiro que se você não tem o domínio da língua, você já tem um grande desafio na sua frente. Se você não consegue se expressar, não tem como você conseguir com que os seus parceiros, né, os seus potenciais clientes, os seus contatos na área te compreendem e te respeitem como profissional. Sim. Então, A língua confiança, né? que você crie um processo de construção de credibilidade, né? Com esses parceiros, clientes, o que for. Então, a língua é sempre um desafio grande, porque por mais que eu falasse o inglês, é muito diferente quando você aprende inglês na escolinha e quando você está imerso dentro daquela sociedade. Então, eu tive que aprender muita coisa e continuo aprendendo, Sim, né? claro. Isso eu acho que é um desafio É uma grande interessante. barreira, É né? uma grande barreira. Para você se Se inserir inserir dentro de uma comunidade empresarial Exatamente. americana, né? Vamos dizer, porque faz todo sentido, né? Apesar que aqui no sul da Flórida tem gente que acha que não precisa falar inglês, que é tanto espanhol, Hispano, né? Mas é importante. Se você pensa em vir para os Estados Unidos, isso não é diferencial. Isso é pré-requisito. Pré-requisito, né? Tipo básico, né? Você tem que Básico. falar inglês, é a língua oficial Uhum. dos Estados Unidos. E até para se inserir, né, em comunidades. Lógico, Abel, eu vou trabalhar focado para a comunidade, sei lá, hispana ou brasileira, etc. Tem pessoas que fazem isso e fazem isso de maneira até muito bem, nada contra. Mas se você quiser aproveitar, né, de maneira maior, como você falou, inserir, até para diminuir barreiras, né, você precisa estar investindo. E abrir novas oportunidades. E quantos né? anos você está aqui? 18. 18 anos. E veja só, fala inglês fluente e o que ela disse, sempre aprendendo. Nunca parando, né, André? Sempre em busca de aprimoramento. Sempre à frente, né? Sempre caminhando. Isso. Então, assim, essa questão da língua, eu lembro que quando eu cheguei aqui, atender telefone era um desafio para mim, porque uma coisa é você conversar com uma pessoa que você está de frente a ela, vendo a expressão facial, fazendo a leitura labial, isso é uma coisa. Agora, você atender uma ligação, que você só tem que ter o seu ouvido, para quem não está habituado, era complicado. E às vezes você fica constrangido de pedir a pessoa para repetir, né? Então, assim, pequenas coisas do desafios. Mas isso chegou a criar bloqueio para você, de evitar situações? Não, bloqueio não, mas eram desafios. Sim, né? sim, claro. E a questão da cultura de negócios. A cultura de negócio é fundamental. Você vê muita diferença da cultura de negócio? Por exemplo, quais são as principais diferenças quando você compara a cultura, o modus operandi, vamos dizer, de fazer business com o americano e fazer, por exemplo, com o brasileiro? Como é que você pontua, assim, as principais, né? 2 extremos completamente distintos. Caramba, 880, então. 880. 8,800, eu diria. Uau! Olha só, nós brasileiros temos o hábito de, quando você vai ao mercado para buscar algo, você vai para sondar. Okay. Nem sempre você está pronto para efetivamente bater o martelo. Então, o processo com um brasileiro é assim: você recebe um contato, um cliente potencial, você tem uma primeira conversa com ele está pronto, ele está isso, ele decidiu e tudo mais. Na hora que você inicia o processo, você vê que ele não está pronto,
que se ele precisa de financiar, ele não tem o financiamento aprovado. Ele não decidiu ainda pelo modelo da aeronave que ele quer comprar. Sabe? Então, assim, Sim. todos os fatores que são essenciais para você falar assim, a pessoa está pronta para ir no mercado e a hora que encontrar aquele produto que ele está procurando, ele está capacitado para bater martelo, esquece. Não tá. Só abrindo, né, um parênteses, a Andrea trabalha junto, como ela falou muito bem, com o esposo, né, o Jay, na Air Trade Aviation, que é uma empresa de aviação. Então, eu queria que você falasse também, aproveitando o gancho, um pouquinho da Air Trade, para a nossa audiência entender o que vocês fazem, né, a empresa, onde ela está localizada, qual que é o core business do negócio, que aí vai complementar, né, o que você já está falando da cultura. Bom, então a Air Trade Aviation foi fundada em 89, em Belo Horizonte, né? Continua atuando lá. O nosso core business sempre foi a assessoria na aquisição de aeronaves executivas. E ao longo dessa trajetória, que já são 33 anos, né? A gente foi diversificando a nossa atuação. Então, nós já atuamos como escola de pilotagem, tivemos departamento de escola de pilotagem, de táxi aéreo, de manutenção de aeronaves, né? E hoje, a gente, além da assessoria que a gente continua prestando na aquisição de aeronaves, a gente administra essas aeronaves para os nossos clientes, né? Então, a gente assessora eles em todos os aspectos que dizem respeito àquela aeronave. Não só na manutenção, como também na operação, na reposição dessa aeronave no mercado, na substituição dessa aeronave, né? Então, a gente atua como um ponto de referência para todas as questões que dizem respeito ao ativo, né? Aeronáutico, que é a aeronave. E você, né? tem clientes, imagino, de várias nacionalidades, correto? Temos. Brasileiros, inclusive. Brasileiros, né? Ainda muitos brasileiros, porque a gente, né, vem de lá e continua atuando no mercado, mas já atuamos em inúmeros diferentes países, né? México, Equador, Argentina, Rússia, China, Alemanha, França, Itália, Inglaterra, Canadá, you name it, Nova Zelândia. Maravilha. Enfim. Nossa, muito bacana. E o perfil desse cliente seu são empresas ou, de repente, empresários, né? A grande maioria são empresas. Muitas vezes a aeronave é usada também privadamente pelos seus proprietários, né? Mas o meio de aquisição, na grande maioria, são as corporações. As corporações que adquirem, né? Que adquirem para uso tanto profissional quanto lazer. Pessoal. E aí vocês prestam todo esse serviço de manutenção, aí vocês têm um hangar, correto? Nós temos um hangar aqui no Aeroporto Executivo de Fort Lauderdale, onde é a base das nossas operações aqui nos Estados Unidos, e a gente presta desde a manutenção de aeronaves, como também todos os suportes, né, na contratação de tripulação, acompanhamento dessa tripulação, negociação com os fabricantes, né, para aeronaves novas. Enfim, a nossa assessoria é bem diversificada e na operação de aeronave tem inúmeras frentes, né? A gente tenta cobrir todas essas frentes, que a nossa ideia é que a gente possa ser realmente uma referência aos nossos clientes para resolver toda e qualquer questão relacionada à sua aeronave. A aeronave, muito, muito bacana. Eu tive a oportunidade de conhecer, né? Eu visitei, Você teve lá, eu né? tive lá, muito bem recebido. Vocês fizeram a apresentação, já tem um tempinho, mas eu me lembro muito bem. No hangar, né, nos escritórios. Isso. Entrei até uns ratinhos, é bem legal, pessoal. Vou pedir até para o nosso editor colocar de repente, uma imagem dos jatinhos, eu mando a foto, hein, Richard? Coloca. Tá joia. Mas bem legal. E aí, voltando, Andréia, na questão da cultura. Você falou, o brasileiro que vai comprar, muitas vezes não está tão preparado. O americano é diferente? Completamente diferente. Em que sentido? O americano, quando ele entra em contato com você, que ele está interessado numa aeronave, ele sabe o modelo que ele quer. Se ele tem condições de fazer o pagamento com recursos próprios, ele já está com esse recurso disponível. Se ele não tem, ele já tem um financiamento aprovado.
Então, assim, o processo em si é muito mais objetivo, né? Então, normalmente ele te contrata, você já sabe exatamente o que você vai procurar no mercado, qual que é o orçamento que ele tem para aquela aeronave, então você já tem os parâmetros necessários para poder ir atrás, e quando você encontra a aeronave, o processo é rápido. Entendi. Entendeu? Todo o processo é feito usando uma empresa de escrow, que eu sei que os brasileiros não estão familiarizados, mas é da mesmo processo de escrow para imóveis aqui nos Estados Unidos, ou seja, são empresas que trabalham como guardiãs, né, do título e do recurso entre comprador e vendedor, como uma parte neutra, e depois que todos os itens que constam do contrato de compra e venda estão cumpridos pelas duas partes, eles fazem a troca, o dinheiro pelo título. Então, é uma forma segura para as duas partes, né, comprador e vendedor, e dá todo o apoio, né, legal e financeiro necessário para que a operação transcorra sem maiores 100% problemas. Exato. correta. Só para entender um pouco, então o cliente te liga e fala assim: eu quero uma aeronave, sei lá, XPTO, Uhum, com tais características. Vocês vão no mercado para achar essa aeronave, correto? isso. E aí vocês fazem uma busca, um estudo, imagino, Uhum, vê as alternativas, oferece para o cliente as opções e estrutura, inclusive, o financiamento, proporciona e oferece a manutenção e uhum, todo o serviço, vamos dizer, agregado e adicional para que o uhum, proprietário, a empresa, tenha tranquilidade que aquela aeronave vai estar dentro uhum. dos padrões de segurança, né, própria para realizar seus voos. Em relação ao fretamento de voos, esse tipo de serviço tem a ver com vocês ou não? Bom, a gente não opera como uma empresa de táxi aéreo, que é Ok. quem está autorizado a fazer fretamento. Uhum. O que a gente faz é aqueles proprietários que têm interesse de colocar suas aeronaves numa empresa de táxi aéreo para poder abater os custos operacionais altos e quando eles têm efetivamente um uso relativamente baixo, né, em termos de horas de voo da aeronave, a gente também assessora eles na busca de uma empresa de táxi aéreo que possa atendê-los Ok. e a gente gerencia toda a operação de táxi aéreo, tá? Então, busca a empresa e faz o E acompanha gerenciamento. todo o Tipo assim, um cliente vai, de repente, colocar, né? uhum. Não sei se o termo correto é esse, ou vai disponibilizar, né? De repente, a aeronave para fazer voos, é isso? Ele tem um processo que ele tem que cumprir, que a aeronave tem que cumprir junto com essa empresa de Ok. táxi aéreo, que é exigido pelo FAA, assim como no Brasil é exigido Sim. pela ANAC, né, em que a aeronave é inspecionada pelo FAA e é colocada no certificado de Só homologação explicando para daquela. nossa audiência, o É explicando. o Federal Aviation Administration. É a nossa ANAC, né? Assim, a ANAC americana. Bacana. Então, existe um processo que precisa de ser feito, que o FAA tem que aprovar essa aeronave para operar no táxi aéreo. E a partir daí, a operação é feita via táxi aéreo, inclusive os seus voos privados, ou seja, o proprietário continua podendo operar o avião com a própria equipe, com a própria tripulação do táxi aéreo, mas a aeronave começa a produzir, né? Entendi. A Começa a gerar, gerar em vez de só despesa. despesa, ela passa a gerar receita também. É, Mas para que ela gere receita, é extremamente importante que tenha alguém acompanhando essa operação, administrando, né? administrando. Fazendo o gerenciamento. Exatamente. E quando você fala em aeronaves, quais são as aeronaves mais procuradas? Você tem assim São os alguns jatos modelos? leves, né? Ok. Jatos leves são as aeronaves mais Mas procuradas. algum modelo em especial que te Tem uma venha à mente? diversidade grande, né? A série de Citations Ok, é, são modelos muito procurados. Ainda tem um mercado interessante para Learjets, ok. Hawkers, enfim, Gulfstream. Que aí já não é O Gulfstream já é uma linha mais de mais médio a long range, né? que tem uma autonomia de voo Autonomia maior. maior e cabines E mais. qual o valor médio hoje de um jato leve? Nós estamos falando de Varia, quantos milhões de varia dólares? muito, porque no mercado de aviação, o ano de fabricação da aeronave não é algo tão decisivo em termos de valor como é, por exemplo, no mercado de automóveis, né? Eu não sabia. Então há uma diferença, né? Exatamente. A gente tem esses números até futuramente para poder apresentar.
clientes nossos que compraram uma aeronave há 15 anos atrás e hoje a aeronave vale em dólares o mesmo que ele pagou há 15 anos atrás, sendo que ele usou e, né, supostamente depreciou essa aeronave durante todos esses anos. Caramba, curioso, né? Não sabia Muito dessa curioso, característica. né? Quer dizer, ele utilizou durante 15 anos e o valor continua o mesmo. Quando não está, atualmente, inclusive, é comum você conseguir vender por um valor muito superior àquele que foi comprado. Mas devido ao quê? A escassez? Qual que é Com o a motivo? pandemia, o mercado de aviação executiva cresceu muito. Ok. Porque, como durante a pandemia, primeiro, os voos comerciais, a oferta reduziu absurdamente, né? E a necessidade de isolamento também era muito grande. Aquelas empresas e pessoas físicas que tinham condições financeiras de voar privado e não tinham seu avião começaram a operar via táxi aéreo. Porque eles E- estavam operando de acordo com a demanda deles, para os aeroportos que eles precisavam, só com aquelas pessoas que iam viajar, ou seja, não estavam se expondo, né, ao público. E isso aumentou muito o mercado da aviação executiva, tanto para novos operadores de aviação, quanto também para a área de táxi aéreo. E Que com isso os preços das aeronaves, obviamente, subiram subiram muito. porque a procura aumentou, pouca Oferta e oferta, né? procura. Lei de oferta e demanda. Em relação, você tem números do setor? Estados Unidos, imagino, é líder, né? Em aviação executiva, Os correto? Estados Unidos é líder em aviação executiva, com aproximadamente 300 mil aeronaves Uau. civis, seguido pelo Brasil, Ah, que sério? tem menos de 10% dessa frota. Quer dizer, Você está falando de 300, 300 mil contra 30 mil. mas o Brasil é o segundo lugar? É o Sério? segundo lugar. Caramba, segundo lugar no Segundo, mundo. é. Supera, sei lá, Japão, Inglaterra. Uau. Você está falando Inglaterra, todos esses países são países São pequenos, pequenos, né? é verdade. Mas assim, China? Também não, ainda não. Caramba, uau. Aí, tá vendo? Tá vendo, Brasil, Brasil? segundo lugar. Segundo mercado mundial de aviação Aprendi hoje civil, aqui, tá eu não vendo? tinha esse dado. Que bacana. Segundo verdade, lugar. Brasil, né, apesar dos problemas, a gente se surpreende com a pujança, né? Exatamente. O Brasil é um país muito grande, né, com muitas riquezas, e o transporte aéreo é fundamental, até porque a infraestrutura aérea que o Brasil tem ainda está muito concentrada nas regiões sul, sudeste, né? Sim. Nordeste já está muito melhor atendido, o norte ainda é uma área que precisa de mais rotas, né, para atender a população. Então, assim, as oportunidades do Brasil ainda são muito expressivas, né? Que é um país pujante, né? Exatamente. E quando a gente fala, você tem a empresa no Brasil, né, onde você fundou, o escritório mantém, como você explicou aqui pra gente, e hoje você tem a empresa americana, não sei se deve ter talvez alguma, né, o mesmo grupo, mas qual que é a diferença? Você falou, né, da questão da perfil do cliente, mas em fazer negócios de uma maneira geral, do ponto de vista cultural, fazer negócio no Brasil, fazer negócio nos Estados Unidos. O que você aponta como principais diferenças do ponto de vista cultural? Não só da questão, você explicou muito bem que o cliente brasileiro, muitas vezes, ele chega, ele ainda não está tão preparado, ele teve uma ideia, aí ele fala, vou lá ligar para a André, pro Jay, vou ver como é que é isso e tal, mas o americano é mais objetivo, direto no ponto, ele já sabe o que ele quer, já sabe, vai e diretamente, eu imagino que você consegue fechar, de repente, negócios e contratos mais rápido, né? Sim, com Mas certeza. no aspecto cultural, você consegue elencar algum aspecto assim diferente quando você faz negócio Estados Unidos e Brasil, que é muito, o brasileiro gosta de saber disso, inclusive, né? Quer saber essas diferenças. Olha, eu tenho uma lista de diferenças. Então vamos, são grandes. Uma a uma. Primeiro, o brasileiro tende a buscar uma aproximação num contato profissional usando o lado pessoal. Ok. Então, é muito comum você encontrar com um americano e você observar que o brasileiro pergunta sobre família, pergunta sobre questões pessoais, que o americano é mais reservado. Para a nossa cultura, isso é uma delicadeza, no sentido de estar mostrando interesse pela pessoa e tudo. Mas o americano sente isso como invasão.
a sua Olha só. privacidade. Então, num primeiro contato, você nunca entra em aspectos pessoais. O contrato é estritamente profissional. À medida que o relacionamento profissional vai avançando, aí você se sente mais à vontade para tocar nesses assuntos de maneira que ele não se sinta agredido, né? Então, isso é uma questão muito comum. O toque. Olha só. O toque, tá? Tocar. A gente não toca no americano, não. É bom dia, boa tarde, boa Vou- noite. Não tem Olá. beijinho, né? Os 3 Não tem beijinhos, beijinho, 2 não tem beijinhos, nada beijinho, não disso. tem nada disso. E isso é muito comum. E eu vou te ser sincera, mesmo a gente sabendo disso, eu falo que cultura é uma coisa que fica meio que no nosso DNA, né? A gente tem que se policiar. Eu já, careca de saber disso, eu já me peguei várias vezes. Na Chegando, hora que você vai bater no ombro, você fala, cara, aí encolhe a lembra, mão e fala, opa! aí Né? lembra. É impressionante como essas questões culturais são parte da Mas você gente, acha que né? isso pode afetar o negócio? Você acredita que isso pode Eu atrapalhar, acho que por sim, exemplo, porque em geral não é uma atitude, é o um conjunto de conjunto? atitudes. Eu não Ok. vou dizer você que se você conduzir tudo adequadamente, você dá um tapinha É, no ombro do seu cliente ou sei lá, do seu vendor, né, do seu fornecedor, que ele não vai fazer negócio com você, mas ele vai estranhar, né? Então, assim, faz parte de uma etiqueta, vamos dizer faz assim. parte de uma etiqueta. Ok. Na verdade, o americano, ele é muito mais reservado num primeiro contato e ele vai abrindo um pouco mais a sua, A guarda, a vamos dizer. guarda à medida que o contato vai avançando, mas nada é feito num primeiro momento, E faz né? todo sentido o que você falou, porque eu me lembro, eu morei em Connecticut, que até Uhum, culturalmente é diferente no norte, né? Que você uhum, falou isso na Flórida, imagina no norte do país, uhum, eles são ainda mais, né? É, eu tinha um vizinho assim, eu morava numa esquina, ele morava na outra. E passava, era bem protocolo. Depois de um ano, um dia que teve a uhum, nevasca, eu limpando a neve do lado de uhum. fora do quintal, ele veio falar comigo. Quer dizer, esperou um ano para vir trocar palavras, se mostrar. Acho que eles ficam tipo sondando, vamos ver que é esse cara aí, Quem que é esse né? sujeito aí, né? Será que esse cara é de boa índole ou não? Vamos ver, vamos É esperar. verdade. Parece que eles dão um tempo para até que, sei lá, você prove que Uhum, realmente você é uma pessoa, é, pelo menos uma percepção que eu tenho que sim. tem a ver com o que você está falando aí. É. Outra coisa, reuniões no ambiente profissional americano, ela tem hora para começar e terminar, né? As reuniões nossas dos brasileiros, elas não têm hora para começar e elas não têm hora Não para era para terminar. acabar. Então, o americano em geral ele reserva para uma reunião no máximo 1 hora. Então você assenta, você faz lá os cumprimentos necessários, as introduções, e você vai direto aos pontos que precisam de ser Bem tratados objetivo, né? bem objetivamente. O brasileiro, não, o brasileiro senta, primeiro que ele marca um horário e chega no mínimo 30 minutos de atraso. Isso para a cultura americana é uma ofensa, Chegar né? É atrasado. ser mal educado. Olha só, vai fazer negócio com o americano, se policie, porque isso é parte da nossa cultura, infelizmente. Às Exatamente. vezes, no subconsciente, você faz sem perceber. Vem da cultura, então a gente precisa se policiar, ter consciência, vai lidar com o americano, chegar no horário, não quer dizer, chegar Preferencialmente, você antes. chega no É, mínimo 10 minutos antes. no E se, mínimo. e se ele for ao seu encontro, você tem a certeza de estar pronto para recebê-lo 15 minutos antes da hora marcada, porque é a hora que ele vai chegar, né? Exatamente. Porque você marcou com ele 10 horas, ele chegou 15 para as 10, você E você chegou 10 chegou a e 10 e 10, 10, péssimo sinal, né? já começou com o pé Se você esquerdo, quiser né? vender alguma coisa, vai ser difícil vender. Se for Vai. comprar, talvez, né? Mas ainda assim, Talvez, talvez né? não leve aquele melhor preço. Então, É. Então, isso é uma outra questão. E o brasileiro não tem hora para terminar, né? Então, assim, ele conversa. Antes de ir ao assunto em questão, que é o objeto da sua reunião, ele conversa sobre amenidade, sobre questões políticas, futebol. sobre as compras que ele tem que fazer no Sawgrass ou no Bal Harbour, ou onde quer que seja, né? Sobre, enfim, inúmeros outros assuntos que nada tem a ver com a questão que vai ser tratada Tá, ali na reunião, para depois ele entrar no objeto da reunião.
E isso para o americano assim, ofensa ao tempo dele. O americano tem o entendimento de que tempo é dinheiro. Então, todo o tempo que você está jogando fora, você está Você tá fazendo pouco caso do tempo. do tempo dele, né? E essa concepção a gente não O tem. brasileiro acaba, É, é verdade, não tendo essa não tem consciência. a percepção é diferente, Mas, né? assim, é interessante, mas o que eu tenho percebido aqui na Flórida, né, também Uhum. nos Estados Unidos de maneira geral, profissionais brasileiros têm sido cada vez mais procurados aqui também, concorda? Não, a gente tem muitas qualidades, Brasileiros né? estão sendo procurados, para você que mora no Brasil, muitas vagas, inclusive de empresas que estão procurando profissionais com característica do brasileiro também. Uhum. É o que você falou, tem que se policiar, lógico, né? A gente tem que ter etiqueta para saber entender. Mas também tem lados, né, como você falou, positivos da Porque característica do brasileiro. Uhum, Por que eu estou dizendo isso? Porque eu também tenho experiência para trabalhar em uhum, empresa americana. Que eu percebo, muitas vezes, aí não falando de decision maker, não uhum, de C-level, né? Não de uhum, executivos ou diretores de empresa. Estou falando do employee mesmo, do uhum. americano médio. Eles são muito, assim, eles usam a expressão aqui by the book, mas é muito restrito, Uhum. a ponto de que se você manda uma mensagem muitas vezes para eles num final de semana, pedindo alguma coisa, eles ficam extremamente ofendidos. Eu não Sim. estou no meu horário de trabalho. E quanto que um brasileiro responde, não, vou fazer agora, dá Uhum. aquela questão do... E alguns empregadores, inclusive americanos, têm visto essa característica até por um lado positivo. Enfim, é uma questão de É, diferença cultural, obviamente. é, Né? na verdade, eu concordo plenamente com você. O brasileiro tem características natas que são diferenciais importantes que a gente tem que explorar no mercado americano. Quer dizer, não são só as diferenças culturais não são só negativas, existem diferenças culturais que são extremamente positivas. A gente tem que ter a consciência delas para a gente poder explorá-las melhor, né? O brasileiro é muito mais criativo, tá? Muito mais generalista. O americano, em geral, ele é muito departamentalizado, né? Então, assim, se você for contratado para fazer uma atividade, se você for solicitado para fazer uma atividade fora daquele escopo inicial, você tem quase que pedir permissão para o funcionário É. para sair fora do escopo Do job do job description ali. description dele, né? O brasileiro não tem isso. O Brasileiro tem lá um brasileiro job description, mas o job description é um guia do que se espera que ele faça, mas ele não está restrito a isso, né? exatamente. Então E ele é isso é um uma profissional característica, né, André, que os empregadores americanos têm visto como como positivo. muito positivo, né? Exatamente. Então, isso é uma coisa que a gente precisa de explorar melhor, né? Sim. E a criatividade também, para encontrar soluções para desafios que fazem parte, né, de todas as áreas, de todas as indústrias, enfim. E eu acho que isso é uma questão que a gente tem mesmo que... Por que eu estou te falando? Tenho experiência, né, numa empresa, uma Uhum, multinacional aqui nos Estados Unidos, e eles estão fazendo replacement, porque eu uhum, preferi sair para um projeto pessoal, uhum, que minha audiência já conhece, sabe que eu estou uhum, atuando, e eu fiz o meu resignation letter, que é tudo muito formal, né? Aproveitando que uhum, nós estamos falando de relações de trabalho. Você recebe uma job offer, você assina um contrato. uhum, No contrato vem dizendo todas as cláusulas do que você tem direito, o que não tem, quando você deve sair, o que está incluso uhum. na sua oferta de trabalho, porque não é igual no Brasil, não tem uma CLT com aquele monte de benefício que o empregado tem direito. Aqui é o que está no contrato, que vale entre o empregador e a empresa. E eu fiz um resignation letter, que é uma carta de renúncia, onde que eu Caso falei... de demissão, né? É uma carta de demissão mesmo, Aham. traduzindo para português. E eles estão fizeram um replacement da minha posição. E esse replacement, curiosamente, estão contratando outro brasileiro. Olha só que coisa. Estão contratando outro brasileiro Deve fazer parte para repor. do Não, perfil procurado, né? porque antes não era um brasileiro. Não era brasileiro. Era uma americana. Mas agora eu tô, tipo Depois que assim, você passou por lá, que eu né, Abel? passei. Será? Eu Você falei, traçou gente, será que... novas... Não sei, mas enfim. Curiosamente, Uhum, o replacement, né, a uhum, pessoa que está ocupando a posição,
É também brasileiro. brasileiro, na verdade uma brasileira, né, que é uma mulher, mas enfim, curioso, né? Curioso. Curioso, Quer dizer, interessante. são características que o mercado americano, o empregador americano está vendo como positiva, como você mesmo disse. O que é positivo para a gente, né? Trabalhar, para você que está nos assistindo, para você que está no Brasil, que tem interesse de vir para cá, para os Estados Unidos, ou que mora aqui também, é um ponto positivo. Muitas vezes, respeitando, como o André disse muito bem, a questão da etiqueta, né? Da questão de evitar muitas vezes o excesso dessa questão e de toda forma, né, André, que eu quero explorar um pouco com você, aproveitar a sua experiência, falar um pouquinho dessa questão de jeitinho, porque às vezes a gente vê brasileiro aqui querendo fazer jeitinho, Ixi, querendo... não dá certo. Não dá certo, né, André? Eu queria Não que você dá explorasse um pouquinho isso, que às vezes a gente se depara com aliás, é muito certos... comum a gente se deparar com isso. Pois é, Olha só, Abel, o que eu posso dizer a esse respeito? Primeiro, só para fechar esse assunto da diferença cultural, sim, é muito simples. Quando você entra num ambiente diferente do seu, é importante, você não observa o que está acontecendo ao seu redor para você se inserir dentro daquele ambiente. É a mesma coisa quando você está imigrando. Você tem que observar como que aquela sociedade, né, se relaciona e se adequar àqueles novos padrões. Porque, afinal de contas, perfeito. você quer se inserir dentro daquele meio, né? Então, basicamente, é estar atento para que você não cometa gafes, né, que vão, na verdade, criar obstáculos para você que você não deseja, sem você estar consciente do que você está fazendo. Então, esse é o ponto principal. Perfeito. O jeitinho brasileiro é um vício que vem junto com a nossa história, né? E aqui nos Estados Unidos, o que eu observo? Primeiro, existe aqui um princípio da responsabilidade individual que é muito diferente do que a gente vive no Brasil. Então, aqui você tem a liberdade para fazer o que você quiser, mas você responde por isso legalmente. Então, não existe o mesmo nível de fiscalização que existe no Brasil para ter certeza que você está fazendo o que é certo. Mas se você fizer errado e se você for pego, você responde legalmente por o que você fez errado. E há penalidades. E né? há penalidades legais previstas. Então, o jeitinho brasileiro no Brasil, ele está muito relacionado com a impunidade. Quer dizer, você burla as regras, né, para conseguir tirar alguma vantagem, e você tem uma zona de conforto de que a impunidade no Brasil te livra de qualquer responsabilidade. Isso aqui não cola, Isso né? aqui não funciona. Então, a gente escuta muita gente falando, eu já fiz muitas vezes, não tem problema nenhum. Eu falei, não teve problema nenhum até agora. Até ser pego. Mas a hora que você for pego, aí a história muda de conversa, completamente. Então, assim, aqui não é uma terra para você vencer no jeitinho. Aqui é uma terra para você seguir as regras, tá? Entender primeiro, né, Entender, as regras. seguir as regras, né? E não misturar jeitinho com flexibilidade ou a capacidade de encontrar soluções para desafios. Desafios todas as áreas têm, todas as indústrias têm, e a capacidade de encontrar caminhos legais, legítimos para ultrapassar esses desafios não pode ser misturado com a tentativa de burlar regulamentação ou tirar vantagem do outro com alguma conduta que não é limpa, né? Exatamente. Inclusive aqui, você falou, né, a questão de ser pego por alguma autoridade regulatória, né, algum órgão de enforcement, sei lá, pode ser a Receita Federal, pode ser o Departamento de Justiça, Pode qualquer ser um, qualquer coisa. mas também sofreu uma ação judicial, né, um lawsuit da outra parte, que pode entrar contra você, alegando na justiça. Aliás, procedimento, eu já acompanhei como executivo de empresa, eu acompanhei já litígio. É caríssimo, não pense nunca, tente sempre, e quando for fazer contrato, de repente busque uma orientação sempre de repente não, é obrigatório, né? Busque uma orientação jurídica apropriada, busque de repente opções como mediação, né, arbitragem, porque ir para a corte, ir para a justiça... não é o melhor caminho. Não é caro, né? É custoso e é um procedimento muito doloroso e que não é bom para ninguém. Enfim, mas dependendo
do que você faz numa relação, né, André? Uhum. Você pode, eventualmente, ter que enfrentar. Enfrentar E isso. aí é complicadíssimo. E você citou uma coisa interessante, porque assim, contrato, tá? Força contratual. É outra questão que precisa ser muito bem observada. No Brasil, você assina contratos também, mas a força contratual, na hora que você tem que discutir alguma questão, né, que não está satisfatória para uma das partes, nosso sistema judiciário tem tantos caminhos, sabe, É, de transitar, que às vezes para você chegar a um veredicto a seu favor, o caminho é muito longo e não vai chegar a nenhum efeito efetivo. Aqui é diferente. E aqui, o que está escrito no contrato, não importa se é bonito ou se é feio. Se você concordou, é é isso o que que vai vale. valer. Então, assim, quando você está fazendo uma transação aqui, avaliar o contrato, ter uma assessoria para te conduzir nessa questão contratual é fundamental, porque se você se comprometer a alguma cláusula que você não puder cumprir, você provavelmente vai ter que responder por isso. E aí entra a Exatamente. questão que você colocou. Exatamente. O sistema judiciário aqui é muito eficiente, mas é caro, é muito caro. Então, assim, ter uma assessoria para te acompanhar e te orientar nas questões contratuais é fundamental. Se você fizer negócio sem contrato, então, ai meu Deus, Aí você está totalmente você exposto. está completamente exposto. Completamente Então, exposto. essas questões são importantes de ser observadas, E né? mesmo para o pequeno, porque às vezes a pessoa, Mesmo isso é para o só para pequeno. empresa grande. Não. Não, não é não. Hoje você tem advogados, né, que dependendo Uhum, da empresa talvez não tenha orçamento, mas você tem inclusive templates jurídicos uhum, na internet que foram feitos por advogados. Obviamente, em alguns casos você precisa adaptar, mas é um contrato. Tá lá, tá escrito, vai assinar uhum, as partes. Você uhum, pode assinar eletronicamente. Então, mesmo pequeno empresário, uma companhia que você trabalha dentro de casa, vai contratar um subcontrato, tem que assinar o W9, tem que pedir a ele, tem que pedir o uhum. seguro dele, para você não ser responsabilizado caso ele não tenha seguro. Tem que fazer um contrato entre as partes, frisando meios de pagamento, o escopo de serviço entre as partes, o que vai ser feito. Isso é uma condição básica. E você tem que ter o seguro também. Não Uhum. faça negócio nesse país, por exemplo, vou montar uma empresa para prestar serviço. Você tem que ter o Professional Liability Insurance. Se você não Exatamente. tiver, você pode sofrer ocasionalmente, todo mundo está sujeito, né? Você tem uma empresa que tem ativos, faz um General Liability Insurance. Tem que ter de acordo com a sua Com é, a sua atividade, você tem que se atividade. resguardar. Ah, Bel, não sei qual seguro. Procura um agente. Tem, Uhum. inclusive, brasileiros muitos competentes que atuam nessa indústria aqui nos Estados Unidos. Tem. Eles vão te orientar qual é o melhor, correto? E, por favor, não escute só os amigos nem os primos. Procure profissionais realmente que possam te dar uma assessoria efetiva, completa, né? Porque o que a gente Profissionais licenciados. licenciados, porque o que a Ah, gente escuta muito, não, olha, eu tenho um amigo que veio para cá e fez isso e deu tudo certo, então eu vou fazer igual a ele e tal. Não é o caminho. A gente conhece inúmeras histórias de insucessos baseado no que o amigo, o primo, enfim, é, a filha do amigo, do vizinho, isso não funciona. a questão do contrato, a questão de estar se certificando, né, como você falou, e ficar ouvindo o irmão, a mãe. A mãe sempre tem um conselho. O conselho de mãe é excelente, mas a mãe é mais coração do que tudo, né? Então, a não ser que for uma mãe executiva, né? Business woman, que E que é uma esteja mulher aqui de fazendo negócio e que negócio, né? Porque esteja se tiver fazendo lá no negócio, Brasil também não também não funciona. funciona. Mesmo que sua mãe seja um executivo, mas não conhece, né, É, o business isso, environment dos Estados Unidos, também não isso vai é outra questão, Abel, que a gente adiantar. vê demais. O ambiente de negócios no Brasil e o ambiente de negócios aqui, eles são completamente diferentes. Então, antes de você se lançar a investir em algum negócio aqui, conheça o ambiente em que você está, né, a indústria que você Cumpra está. etapas, né? Cumpra Aprenda, etapas. Se estude, você não participe. conhece, procure outras pessoas que atuam naquela indústria, aprenda como é que a coisa funciona, quais são os procedimentos. Gente, pequenos detalhes a nível de procedimentos, de protocolos, de formas de fazer o negócio, são às vezes completamente diferentes do que a gente está habituado no Brasil. E se você chega aqui com um conceito e quer aplicar aquele conceito numa realidade que é completamente distinta, você já criou o primeiro
desafio para você conseguir ser bem-sucedido. E a gente tem exemplos aqui de brasileiros Inúmeros, né? que vieram para cá, quiseram muitas vezes trazer modelos de negócio de sucesso do Brasil para cá, que não deram certo. Enfim, então não é necessariamente, às vezes não é questão de dinheiro só. Não é capacidade né? financeira, Eu não. vim com dinheiro, não é o caso. A gente conhece muita gente que veio com muito dinheiro e gastou tudo, e não foi bem sucedido. E tem pessoas que vieram com quase dinheiro nenhum e estão super bem sucedidas. Então, é relativo. Agora, uma coisa, acredito que você vai concordar, numa trajetória de imigrante, a minha trajetória é bem menor que a sua, porque eu estou completando 7 anos, né? Você já está aqui há 18, quer dizer, mais que o dobro. Mas, assim, o que eu aprendi é o seguinte, você quer imigrar, quer vir para os Estados Unidos, né? Quer, de repente, construir vida, carreira, negócios aqui nesse país, um ponto que eu percebi, independente do seu status no Brasil, do ponto de vista patrimonial, educacional, financeiro, de carreira, como a André falou, é um recomeço. E uma característica que eu acho que é muito importante é a humildade. Humildade no sentido de que você tem que aprender. É um novo sistema, é uma nova etiqueta, é uma nova cultura. Você tem que se inserir, você tem que buscar a aceitação, obviamente, nos círculos de negócio que você faz parte, e também ter humildade, muitas vezes, de reconhecer e dar um step back. No Brasil eu sou isso, aquilo. Ok, no Brasil, mas aqui é Estados Unidos. Então aqui você vai ter que passar por caminhos, muitas vezes fazer um step back para poder ir para frente no futuro. Eu, pelo menos, percebo que muitas vezes isso é necessário, porque às vezes a pessoa vem com muita fã, querendo ter resultados rápidos, e que muitas vezes não acontece. E outra questão importante, Abel, eu concordo plenamente com você, é que os Estados Unidos, apesar de ter um mercado assim, imenso, né, é um mercado extremamente competitivo. E no Brasil, o nível de competitividade é muito baixo comparado ao mercado americano. E muitos dos nossos empresários não estão preparados para esse ambiente. Entendeu? Então, assim, conhecer o mercado antes de vir para cá, né? Antes de você estabelecer como que você vai iniciar a sua atividade aqui, empreendedora, é muito importante para o seu sucesso. Conhecer o mercado. Conhecer o mercado. Então, conhecer o mercado, falamos de contrato, falamos um pouquinho da experiência dos jatos executivos, mas infelizmente temos um tempo, o podcast tem um tempo de regulamentado, e até para... porque senão também fica muito longo e a pessoa não consegue. Então a gente delimita um pouco. Estamos chegando ao fim, um bate-papo fantástico. Se deixar, acho que a gente ficaria aqui mais um tempão. Então, eu tenho esse tempo gravando podcast, cada vez mais eu tenho percebido isso. A gente começa a conversar, que o tempo passa, quando a gente vai ver, caramba, já está... E que legal, que bom, isso é bacana. Sinal que o bate-papo flui, que está ficando interessante, que vai agregar valor para as pessoas. Então, eu queria, André, mais uma vez, te agradecer e que você fizesse as suas considerações finais, se você quiser deixar, de repente, uma mensagem, enfim, uma frase, fique à vontade para você fazer aqui as suas considerações finais nesse bate-papo aqui fantástico que a gente teve aqui nesse podcast. Eu que agradeço, Abel, muito gostoso participar daqui, dessa conversa, dessa troca de experiências, na verdade, né? E se tem algo que eu gostaria de deixar, é algo que a gente não tocou no assunto durante a nossa conversa, mas que eu acho que é muito importante e é muito presente aqui no ambiente de negócio no Brasil, nos Estados Unidos, mais do que no Brasil. E me ajudou absurdamente, que é a participação em entidades ligadas a negócios. Maravilha. Então, eu, quando vim para cá, tive a sorte de conhecer o fundador do Brazilian Business Group e estou engajada nele desde a fundação, o BBG. Que é o Aloysio Vasconcelos. Que foi nosso entrevistado aqui no podcast. Você pode ir lá e rever a entrevista que eu fiz com o Aloysio. Muito bem colocado, o BBG, Brazilian Business Group, um grupo de referência. Sou honrado de fazer parte também, que André foi presidente, né, André? Sim, fui presidente. Então. E assim, me abriu muitos caminhos, me conectou com inúmeros outros profissionais, me criou uma exposição para instituições americanas que eu não tinha antes.
Então, assim, e aqui isso é muito comum, né? Todo profissional participa de uma associação, uma câmara de comércio da sua área, porque é ali que ele se interage com outros profissionais, com parceiros, com competidores, né? E ele consegue perceber um pouco mais o que tem no mercado, o que está acontecendo, se atualizar, né? Dica valiosa, hein? Dica Então, valiosa. vale a pena, não perca essa oportunidade. Se filie a alguma instituição onde você possa se alimentar de informações do mercado, de profissionais, de condutas, de protocolos. Isso, para mim, foi absolutamente fundamental. Que bacana. Obrigado mais uma vez. Obrigada tá? a você. Muito honrado mesmo pela participação aqui. Um abração em todos, no Jay também, que é um amigo querido. E você, se você gostou desse bate-papo, do nosso podcast, tem acompanhado, por favor, inscreva-se no meu canal, dê o clique aqui no like, que ajuda a aumentar a nossa audiência, compartilhe, passe para um amigo, passe lá para quem está, de repente, tendo interesse, né, em saber mais sobre os Estados Unidos, negócios, enfim, vida aqui nos Estados Unidos, trabalho, carreira. Acompanhe, nos prestigie. Agradeço mais uma vez a sua audiência. Deus te abençoe, como sempre digo. Vamos em frente!